aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa, quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos. Comei do que vos servirem, curai os doentes, que nela houver. E dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos a vós obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, radiovintes que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos então tentar fazer a união entre essas leituras. A igreja, como sempre, muito sábia, sabe colocar as leituras justas, né? Cabe a nós agora entender um porquê, um pouco. A primeira leitura é de Isaías 66, que é a última parte de Isaías que foi escrita depois do exílio. Exílio, vocês lembram? Entrou os babilônicos, devastou Jerusalém, destruiu o templo lá, de novo, né? Não, pela primeira vez, desculpa, a Babilônia. Roubou a Arca da Aliança, arrancou os judeus daquela terra que para eles era a terra prometida, e mandou um monte de estrangeiro para lá. Então imagina como é que era a cabeça desse povo. Se fizesse isso em Paraúna, já ia ser difícil para nós. Imagina para um povo que tinha aquilo ali como a terra prometida. Era um sofrimento sem tamanho, né? Sem tamanho. Aí Deus suscita um profeta que no meio do caos diz, né? Alegrai-vos com Jerusalém e exultai com ela, todos vós que a amais. Tomai parte em seu júbilo, todos vós que choráveis por ela, para que poderdes sugar e saciar-vos o seio de sua consolação, aleitar-vos e deliciar-vos dos úberos de sua glória, né? Eis que farei correr para ela a paz, como um rio. A paz. Quem conhece essa música em português? Eu tenho paz como... Alguém já ouviu essa música? O original dela é em inglês. Ela foi traduzida, né? Depois eu quero entrar sobre essa musiquinha, porque eu acho que a tradução não em inglês ela é
In my soul, na minha alma. Eu acho que em português não traduz na minha alma. Depois, se alguém achar aí para mim. Eu quero que vocês entendam que a paz que foi profetizada a Jerusalém não é a paz que nossa cabeça mundana pensa. Sem conflitos, sem guerra, sem problemas, sem doença, sem morte. Isso é impossível. Ok? Então, quando um profeta profetiza no meio do caos uma paz, um leite que a gente pode, nos aleitar-nos, é algo que vai na alma, escondido, mas não na alma de qualquer um, na alma dos humildes. O que é humilde? O que é ser humilde? Aceitar tudo que os outros fazem. O que é ser humilde? Fala. Reconhecer-se pequeno diante de Deus e completamente dependente dele. Lembra que o pecado original é autossuficiência. Então, o humilde é aquele que se reconhece completamente dependente de Deus. E o humilde pode ser bem mansinho, como alguns santos, ou bravo, colérico, como o Padre Pio. Padre Pio não era humilde porque era bravo? Não, era muito humilde. Ele reconhecia que tudo vem de Deus. Tudo de bom vem de Deus, tudo de ruim vem da gente, Essa é a humildade. Então, nas almas dos humildes, existe uma paz. O mesmo rio que sai do altar de Ezequiel 37, aquele rio que vai crescendo, Ou aquela parte dos ossos ressequidos, em que você vai tendo o Espírito, vai soprando e vai gerando um novo vigor. Eu estou falando isso por quê? Porque Jerusalém nunca teve essa paz na terra. Depois que foi reconstruído o templo, os romanos destruíram de novo no ano 70 depois de Cristo. Destruiu de novo. E nunca mais foi reconstruído o templo. Porque na área que era o templo, hoje é uma mesquita. Por isso que tem agora o Muro das Lamentações. Porque se você olhar, e agora está tendo uma guerra, como sempre teve uma tensão ali, Se você olhar por esse âmbito, você não vai ver essa paz profetizada. Só que em Apocalipse fala que descerá a Jerusalém celeste. Então, peraí, existe uma tensão aqui. Existe uma tensão na profecia entre continuidade neste mundo e descontinuidade na vida eterna. E essa tensão passa por onde? Qual é o caminho da continuidade para chegar à descontinuidade da vida eterna? Qual é o caminho que nós temos que seguir? Por isso que depois a segunda leitura. Olha como a igreja sabe. Por isso que tem a segunda leitura. O que Paulo fala na segunda leitura? Vamos lá. Irmãos, quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz do Senhor. Ele se sente que ele se pode se gloriar somente pela cruz, não por honras e glórias humanas. Por ele o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a circuncisão tem valor. O que conta é a criação nova. A criação nova, dos novos céus e nova terra no futuro, começa a ser agora, nesse já, mas não ainda. A igreja é uma tensão entre um já para os humildes, só para os humildes, mas não totalmente, mas não ainda, e a plenitude na vida eterna. Só consegue beber da fonte da vida eterna quem abraça a cruz. Bem, Deus é muito esperto.
Quando o homem quis viver sozinho, com seu dinheirinho, o que o dinheiro faz? Te tira da... O que o dinheiro faz? Conforto, comida, sexo, prazer, Maldivas, né? Fotinha de prato. Olha o prato. Aí põe aqueles trenzinhos assim, pequenininho, né? Com uma folhinha assim, 200 euros. Nós comemos aqui os pratos galinhada aqui, né? Nas igrejas, então, nem se fala. Não falta galinhada, frango. E pode, às vezes vem até uma linguicinha no meio. Escorre aqui. Muito mais barato, né? Mas paciência. Tem o seu... O dinheiro faz você contratar alguém para você não trabalhar? Quando você... Eu não sei, um amigo meu foi para um resort no Caribe. Não sei se foi na República Dominicana, nesses países aí. Aí ele disse que o resort era muito bom e ele queria conhecer o país. E ele ficou em choque com a pobreza, né? E o povo... Ou seja, para você estar no resort, no Caribe, o povo local está na cruz por você, não é? Ou não? Não tem como. Alguém tem que ir para a cruz. A questão é, olha como é que Deus é sábio. Como a felicidade é um dom de Deus, de que adianta o homem acordar cedo e dormir tarde, buscar com o suor do rosto o que eu dou aos meus enquanto dorme. Salmo 126, 127. Como a felicidade é um dom, e Deus pode tudo, Ele pode fazer quem sofre feliz. E quem não sofre, com o dinheiro, infeliz. Volta das Maldivas brigando, xingando. Eu já falei, né? E o tanto de gente, a Nésia é empresária, deve conhecer gente assim, que não dá conta de viajar, os empresários. Viaja 3 dias, dá um pânico, tem que voltar. Já viu gente assim? Vários. Não dorme. E fala para a esposa, eu não quero mais viajar. Tem dinheiro para viajar o mundo inteiro, mas não dá conta. O pânico, a agitação, esse colocar o peso em cima de você, na sua autossuficiência, é um peso terrível. Assim como se eu colocasse o peso das almas de vocês em cima de mim, como se eu tivesse que ser o bonzão da coisa. É insuportável. Insuportável, né? Por isso que eu nunca escondi fraqueza minha de ninguém. Você já sabe quem eu sou, quais são minhas fraquezas. E, como o exemplo de hoje, vocês têm que rezar. Eu estou vendo que teve um padre na Itália que suicidou-se. Vocês viram esse? Aí eu estou vendo muitos padres publicar. Bem, eu não quero criar conflito com o padre, né? Mas os padres publicaram uns textos dizendo que é culpa de vocês que criticam o padre, é culpa de vocês que falam mal quando o padre... Mas vem cá. Um padre que não quer ser criticado, não tem como ser padre. Concorda comigo ou não? Falar que vocês não podem falar mal de mim, por favor, não falem mal de mim. Aceita tudo. Isso não existe. Isso existe na família? O problema não é esse. O problema é falta de oração bilateral do povo por um padre rezar e o padre rezar, né? Pelo povo e pela sua. Porque a cruz, a perseguição, ela é inevitável. Eu já falei para vocês que eu fui xingado de norte a sul do Brasil. Eu estou aqui. Eu não estou com depressão. Estou. Não. Me xingava para todo lado. Mas o problema não é esse. Nós precisamos de padres que rezam muito e de um povo que reza pelo padre. Por isso que eu achei bonito essa sua moção de rezar pelos padres que estão na alma no purgatório e rezar pelos padres. Eu tenho várias pessoas em Porá lá, quando eu vim, que vêm, as pessoas que vêm
me adotaram para rezar por mim. E eu tenho que aceitar, porque eu sou fraco, miserável, pequeno. Eu preciso da oração dos outros. Eu não sou autossuficiente. Uma coisa é o ministério sacerdotal, outra coisa é o fraco que carrega. Né? O ministério tem o poder dele. Quando eu ajo em persona Christi, é o poder de Cristo. Mas depois eu não vou para casa cristão, perfeitão. Né? Eu vou chegar lá, em todo lugar, saber tudo. Faça isso. Né? Não é assim. Fala para o engenheiro. Não, tem padre que quer ser engenheiro, quer ser tudo. Não. Quem vai para casa é um fraco, miserável pecador que precisa se converter. Se não tiver essa noção, você entra em parafuso. Parafuso. Ou não? Da mesma forma, eu ouvi hoje na palestra, estava ouvindo, que o casamento é morte. E é mesmo. Eu contei da minha amiga numa das missas agora, uma amiga minha que não gostava de ter filho, aí eu fui levando ela para a igreja e hoje ela tem 3 filhos. Perdeu um, morreu depois do parto, 1 ano. E ela fala que é a pessoa mais feliz do mundo. Só que é cruz. Teve um padre que chorou com ela, que a vida era difícil. Ela falou, não, larga, padre. Larga de ser padre e vai trabalhar, então. Eu quero ver quando você chegar atrasado, se você vai só cancelar a missa. Quando falar que você que vai ser demitido. Ou quando tiver menino. Porque o senhor quando está doente, padre, quando o senhor está com diarreia, o senhor fala que pede para alguém fazer celebração da palavra. Não é isso? Eu não. Menino chora 3 horas da manhã, tem que ir cagada. Tem que sair vomitando na casa. Acorda 5 horas, tem que acordar também. Porque às vezes a gente acha assim, ai, que vida do padre difícil. Mas não é mais difícil do que a da família. O Anésio, que é um bom pai de família. Numa guerra no Brasil, o que você vai preocupar? Primeira coisa. Preocupar em fazer o quê? Proteger. Depois que você protegeu a sua esposa, seus filhos, como é que você fica? Igual o padre. Pronto, estou tranquilo. Porque o padre nasceu para dar a vida. Quando eu sofro, sofre eu. Eu sofro. Mas eu sofro. Quando eu levo chicotada, Deus já manda o relatório. Você está levando chicotada por causa disso, disso e disso. E para você aprender isso, isso e isso. Pronto. Eu aceito que dói menos. E quando a família sofre com depressão, e você está vendo que está no caminho errado, e não quer saber, não quer rezar, e tenta suicídio, se corta, e você não tem controle nenhum, a não ser a oração. O que é mais difícil? Quantas mães eu já atendi? Não estou falando, gente, eu sei que a vida de padre tem a sua dificuldade muito grande, igual tal, mas falar que é mais que família, não é. Eu sinto muito. Porque o padre é o padre. Né? Se eu tiver que comer farinha com açúcar para matar a fome, ótimo. Mas quando o seu filho assim, farinha com açúcar de novo, papai. Não, isso dói ou não? Eu quero um sanduíche que o meu coleguinha quer. Por que eu não vou naquela escola, papai? Tudo bem que você tem que rezar, mas machuca. Sim ou não? Sim ou não? Eu estou errado? Essa cruz que São Paulo fala, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer, é que esse texto tem que ser abraçado por todos. E eu, abraçando a minha cruz, vejo ela mais leve do que um pai, uma mãe de família. Eu vejo. Ok? Mas por quê? Quando eu visitava a cadeia lá em Porá, às vezes eu ia sozinho, e aí eu punha para trancar nos lugares, e falava para eles assim, ó,
eu estou de boa aqui. Se vocês me matar, eu nasci para isso mesmo. O padre, ele é sacrifício junto com Cristo no altar. Se eu fosse pai de família, eu pensaria, não vou entrar aí, não, vamos ver com mais gente, eu tenho minha esposa, meus filhos. Não dá para ficar se arriscando demais. Concorda ou não? Então, esse abraçar, para eu sentir alegria no sacerdócio, eu tenho que abraçar essa cruz de morrer para vocês. Só que é mais fácil eu morrer sozinho do que uma família inteira, ou não? Eu não estou querendo falar os padres aí que depois vai ficar com raiva de mim que eu estou. Não é isso. Eu sei que tem a questão da solidão. Também os padres vêm com a vida ferida. Não tem um seminário hoje que forma bem a parte humana e espiritual 100%. E acaba que essa vida de solidão mas na verdade é ponto de vista. Mas eu amo ficar sozinho. Só que eu não consigo. Eu não consigo. Como eu queria ficar um tempo sem nada lá em casa. Mas ou é Paraúna ou é São João. Ou é São João ou é Pedra Ponte Pedra. Ou é Ponte Pedra. Não dá para você ficar. Agora, tem gente que sofre com isso. Eu me sinto sozinho. Eu acho o máximo ficar sozinho. O máximo, né? É a coisa mais maravilhosa. Quando eu fico na capela, não sei se a sua mãe está aí. Quanto tempo eu fico na capela? Cadê ele? Eu fico lá um tempão, horas. Eu acho o melhor momento da minha vida. Não é? Imagina eu casado, minha mulher me chifrando com 5 filhos. E eu sem nem saber, vocês rindo aí. Depois vai embora, larga os meninos. Você está doido? Não dá. Né? Então, eu vejo que... Por isso, gente, que eu fico com dó de quem tem vocação sacerdotal ou religiosa e casa. É uma cruz que não consegue carregar se não for com a graça de Deus. Se não for sua vocação, é mais fácil você viver mais ou menos como o padre. Eu sei que é um terror para a igreja, mas não dá para você viver mais ou menos uma família. Ou você destrói todo mundo. Concorda? Um padre ruim, ele fica em casa, celebra só no domingo. Vocês vão lá e levam a comidinha para ele. Ele manda marcar a confissão de 15 em 15 dias. Tudo bem, mata a sociedade. Né? Mas vocês ainda podem confessar com outro, ir noutra missa. Mas um pai de família que não tem vocação, uma mãe de família, destrói, acaba uma família. Sim ou não? Claro que nós precisamos de padres santos. Né? Bem, eu não quero entrar em polêmica, mas eu quero dizer que essa cruz, gente, ela é para todo mundo. E sem ela, não tem alegria. Não tem alegria. E por isso que vem o Evangelho, que Jesus manda os discípulos de proclamar o reino dos céus, que está escondido no coração dos humildes, no meio da dor. Tem famílias que hoje estão destruídas como Jerusalém, mas se você proclama, abrace a sua cruz, ofereça, como eles fizeram, rezaram várias novenas pelos filhos que estavam perdidos, faz sacrifício, Deus vai dar a resposta. Mas primeiro, na alma. Primeiro você vai continuar com os problemas e vai falar, não, eu consigo lidar com eles. Hoje eu contei em São João, eu nunca tive problema financeiro antes, né? Como médico, então ganhava rios de dinheiro, sempre só, todo final do dia era fechar o caixa, era dinheiro. Fiquei 5 anos, depois de padre, numa pindaíba, porque, eu já contei para vocês, eu entrei num loteamento. Vocês sabem o que loteamento é de gasto. Então, eu entrei para fazer a infraestrutura do loteamento, antes de ser padre. E depois veio pandemia. Né? Eu tinha um dinheiro que daria, mas a pandemia, e tudo ficou caríssimo. Eu entrei num pânico. Tinha que ficar pedindo dinheiro emprestado, me humilhando. E tive que regrar minha vida, não sabia nem fazer isso direito.
mas são os melhores anos da minha vida. É incrível isso. Como é que pode? Um dia eu cheguei lá para almoçar lá em casa, estava na mesa, falei, pai, estou quebradinho. Aí ele, pois é, você também? Você que estava todo bem lá? Aí eu brinquei e falei, mas sabe que eu estou gostando desse trem? Aí o meu irmão levantou, bateu no meu ombro e falou assim, calma, você está chegando aqui agora. Eu quero ver com o tempo. E são 5 anos de Pindaíba, 5. Agora que eu vou pagar talvez a última conta, porque pessoas que me ajudaram me perdoaram. Pessoas que me ajudaram perdoaram a dívida. E Deus sempre falando, conta comigo, né? Talvez, vou pagar agora, vou pegar um dinheirinho que minha mãe emprestado para pagar o resto. Mas talvez eu não vou ser tão feliz do que quando eu estava lá, humilhado. Toda noite que eu ia pedir dinheiro emprestado, eu ficava sem dormir, e falava, Senhor, de novo, eu não vou dar conta de pedir esse dinheiro. E quando eu virei seminarista, que eu estava ainda cheio de dinheiro, né? Porque eu não larguei tudo igual São Francisco. E eu fui para a Itália, e na Itália o povo lá é bom, assim, com os seminaristas. Você vai para as paróquias, eles metem dinheiro no você, 50 euros. Eu morria de raiva. Falava, não quero esse dinheiro, não preciso desse dinheiro. Aí um dia um amigo meu, um padre até do Equador, ele me chamou no canto e disse, você não é mais médico aqui. Você é um simples seminarista. Aceita! Aí eu, tá. Aí eu não briguei mais. Hoje, até bonezinho eu passo, se quiser, depois da missa. Se alguém depois da missa quiser, eu passo de boa. Com a maior cara lerda do mundo. Eu vou até criar esse negócio. Não. É o bonezinho do padre. Eu mesmo vou passar pedindo. Não tem vergonha nenhuma. Isso é liberdade, ou não é? É ou não é? É liberdade. Para que eu tenho que ser o Senhor de tudo? Por que não entregar nas mãos dele? Não leve nem... Como é que está escrito aí? Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não cumprimenteis ninguém. Porque nós temos que pensar que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Né? Tudo vem de Deus. O padre ganha comida. E eu vejo que realmente o padre tem que passar por dificuldade mesmo para vocês ficar caridoso. Se eu fosse só totalmente independente, como é que ia ter gente caridosa? Não é verdade? Sim ou não? Teve uma procuradora do Rio Grande do Sul que me ajudou, que me acompanha pelas redes sociais, ajudou muito na época das dívidas também. Um amigo meu foi me visitar em Porá. E aí, ele, como é que você está? Não, estou passando por dificuldade. Aí ele chegou, está na sua conta aí. Ele fez um pix para mim. Né? Fui humilhado, pedindo, mas foi bom demais. Então a cruz, se você olha por um ângulo, né? Parece que é humilhante, mas por outro é libertadora. Você é libertado do querer ser e ter. Você não é nada. Lembra daquelas frases de São José Maria Escrivá, né? Você é a lata do lixo. E mesmo que Deus limpe a lata e coloque flores bonitas, não se esqueça que se elogios são as flores. Se tirar as flores, você volta a ser lata de lixo. Né? Se você pensar assim, parece humilhante, mas depois você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Ninguém tira a alegria do humilde. Ninguém tira. Você chama ele de feio, ele fala, eu sou feio mesmo. Dorme igual a pedra. O humilde é a pessoa mais feliz do mundo. E é esse reino dos céus que nós temos que proclamar. Né? Um reino que está escondido na alma. Escondido na alma do humilde que sofre. Eu já fui testemunha de muitas unção dos enfermos, de pessoas humildes, que sofreram a vida inteira. E fala, como Deus é bom para mim, padre. E a família inteira, padre, mas ela sofreu a vida inteira. Não, Deus é bom demais. Aí você fica confuso. Porque ali está o reino dos céus. Né? De trás daquele sofrimento, que para nós é terrível. Mas para ela sempre sentiu o gozo, o antigozo do céu.
E ela está chegando perto do momento da plenitude da alegria. Então, não se esqueça. Pode ter suicídio de padre, suicídio na família. Mas se nós não abraçarmos a cruz, e reconhecermos que somos totalmente dependentes de Deus, ninguém suporta. Mas eu digo para vocês, é mais pesada a cruz de um pai e uma mãe de família. Vocês não vão suportar até o fim, se não rezarem e abraçar a cruz com amor. Não é verdade? Vocês dois aí que teve um acidente? Se fosse só vocês dois, a vidinha, se fosse só você, mas um filho que teve um acidente, acabou. Desestrutura tudo. Então não é fácil. Eu tenho dó de quem tem vocação de padre e vocação de freira e por causa da carne se deixa levar no matrimônio. Olha o que vira esses matrimônios aí, as famílias. Olha as crianças destruídas, porque não tinha vocação. E para abraçar a cruz de pai e mãe de família, você tem que ter vocação, senão você não aguenta. Que Deus nos dê a graça de sermos fiéis e abraçar cada dia a nossa cruz e deixar que o Espírito Santo haja. Assim seja. Amém. Crê em Deus Pai. Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,